Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês puderam ver aí, o tema do vídeo de hoje vai ser dormência, tá? E eu quis vir falar sobre esse tema hoje porque eu vejo que ainda existe muita desinformação, tá, sobre esse assunto. Na verdade, o que a gente encontra muitas vezes são informações muito genéricas e que não podem ser levadas em consideração no cultivo. Tá? Para a gente ter um cultivo mais assertivo com as plantas, a gente precisa compreender a psicologia delas e saber o que é uma dormência, quando a dormência acontece, por que acontece, para a gente não errar. Aí, dando um exemplo, essa semana eu vi uma discussão de algumas pessoas falando a respeito de dormência e adubação, fertilização. E assim, a pessoa disse que ia esperar a primavera para poder adubar. Muito provavelmente porque ela leu em algum lugar que as suculentas na primavera é o tempo ideal para fazer a adubação e que no inverno não se faz, tá? Aí, por que esse tipo de informação é genérica? Porque não condiz com a realidade, tá? Isso aí é alguém que deu certo lá no cultivo dele, espalhou essa brava e aí acabou virando uma verdade e as pessoas realmente acreditam. Por quê? Porque elas não entendem, tá? Do funcionamento da planta, da psicologia da planta, e é o que eu vim falar para vocês hoje. Bom, então para começar, eu vou falar sempre que eu começar a dar exemplos, eu vou falar das plantas na natureza, tá? Então a gente sabe que as plantas elas têm raízes e por terem raízes, elas se fixam no chão. Sendo assim, a planta ela brota num lugar e ela vai viver a vida dela toda, todo o ciclo de vida dela, né, da brotação da semente até o fim do ciclo de vida, no mesmo lugar, tá? E aí, por conta disso, a planta interage com o ecossistema. Ela não tem outra escolha. Ela é forçada a suportar as intempéries do ambiente. Então, quando o clima fica muito extremo, elas alternam o período de crescimento. Tá? É basicamente isso. O que é um clima extremo? Quando a planta percebe que ela vai ficar longos períodos sem água, quando o sol está quente demais, quando está chovendo demais e por aí vai, tá? Então, quando as condições climáticas estiverem favoráveis e as plantas tiverem acesso a nutrientes e hidratação o ano todo, o crescimento delas vai ser constante. Elas não têm por que dormir. Tá? Então não existe essa de o período dela dormir é tal e o período dela acordar é tal. Não existe isso, tá bom? Isso pode até existir, que é o que a gente vai chamar de dormência sazonal marcada, que é a dormência preditiva, mas isso é a planta lá no habitat dela na natureza, tá? Porque aí ela já conhece, ela sabe reconhecer os períodos, os meses, as estações e por aí vai. Tá? Então, algumas plantas elas têm a dormência sazonal marcada, que é a dormência preditiva. Então, elas se preparam com antecedência para poder resistir ao período de falta de recursos e clima extremo. E elas sabem a hora certa, né, com base nas informações que ela capta do próprio ambiente que ela está. Então, ela vai perceber quando é a hora de dormir através do fotoperíodo, que é a quantidade de luz, né, de horas de luz que ela tem por dia. Ou seja, as plantas sabem quando é verão e quando é inverno. Quando é verão, o dia é mais longo do que a noite e no inverno é o contrário. A planta sabe disso, tá? Elas vão entrar em dormência quando a temperatura ou exceder, né, ou for mais do que elas suportam, ou for menos do que elas suportam. E também a disponibilidade de água. São fatores que vão fazer com que na natureza as plantas entrem em dormência, tá? Então, o que é a dormência? A dormência, ela é uma suspensão temporária do desenvolvimento da planta. Deu para compreender? Então, as plantas, ao detectarem essas informações da natureza, do ambiente que elas se encontram, aí elas vão começar a ativar inibidores dentro do corpo dela, do metabolismo dela, que eles vão reduzir drasticamente a atividade metabólica, permitindo que o organismo da planta conserve energia. Deu para entender? Então, assim, a gente entendeu como que funciona na natureza, que a dormência é uma resposta ao clima, porque a planta não tem outra opção a não ser se virar para conseguir passar por aquela situação. Tá legal? E no cultivo?
é totalmente diferente. Primeiro que no cultivo nós já não estamos no habitat, então o clima não é o mesmo, nada é o mesmo, o substrato não é o mesmo, então já altera todos os fatores. E aí, o que acontece? No cultivo, a sua planta ela não vai passar por uma mudança sazonal, por exemplo, longos períodos sem água, para ela entrar em dormência. Da mesma forma, nutrientes. Se você oferece nutrientes à sua planta o ano todo, não tem por que ela entrar em dormência. E aí, a gente só fica refém, por exemplo, do clima, que aí a gente já não tem mais controle, tá? E isso aconteceu na primavera passada. Na primavera passada, o clima excedeu muito a temperatura e aí as plantas entraram em dormência, tá? Se o clima tivesse sido uma temperatura que elas conseguissem suportar e manter um crescimento contínuo e saudável, elas não teriam entrado em dormência, tá? Então, no cultivo, já não na natureza, falando na casa da gente, as plantas dificilmente vão entrar em dormência. Elas só vão adormecer de acordo com o clima, que aí também foge da nossa alçada. E aí, né, como eu vi a pessoa falando que ela ia esperar a primavera para poder fazer a fertilização, eu queria dar como exemplo aqui o meu cultivo para vocês. E aí vamos voltar na primavera do ano passado, no dia 15 de novembro, tá? Vídeo 10 do canal. Eu quero que vocês deem uma olhada no meu background. Vocês vão ver aí no fundo que só tinha uma planta florescendo, tá bom? Eu acredito também que ela foi pega de surpresa, não era para ter nada florescendo nessa época, mas tudo bem. Quando foi no verão, já era 10 de fevereiro, eu vim gravar o vídeo #012. E aí, vocês podem ver aí que já não tinha nenhuma planta florescendo. E isso para mim foi um grande indicativo de que as minhas plantas estavam todas paradas, tá? Tava todo mundo dormindo. E aí sim, a planta não florescer é o único motivo dela estar dormente? Não, tá? Eu tenho espécies aqui que eu tenho há anos e elas nunca floresceram, tá? O fato das plantas todas não florescerem me indica que elas todas estão adormecendo, mas não necessariamente a floração é o indicativo, ela é um dos. O que a gente pode perceber de quando as plantas estão em dormência é principalmente que ela não vai desenvolver, você não vai ver crescimento, você não vai ver resposta a estímulos, você vai ver que a planta começa a se fechar, a roseta dela se fecha, ela vai ficar menos hidratada, tá? As cores vão ficar mais vibrantes. Por quê? Porque as suculentas, elas colorem quando elas estão estressadas. E passar por um período difícil desse é um estresse grande, tá? Então elas vão ficar mais coloridas durante os períodos de dormência e por aí vai. E aí, eu quero que vocês vejam já em outono, no outono, tá? Que é o vídeo 13 do canal, foi gravado dia 28 de junho, e que as plantas já estavam acordadas. Foi quando eu vim anunciar que elas estavam acordadas. E aí vocês podem ver que já tinham 4 plantas florescendo, e que também as cores das plantas já tinham mudado, tá? As minhas plantas, elas acordaram em abril, mas aí eu não achei que elas tivesse tudo pronto para gravar vídeos, então em abril eu só aumentei a rega. Quando foi em maio, eu fiz a primeira aplicação de enxofre e nitrogênio, né? Eu apliquei o enxofre para poder acelerar o metabolismo das plantas e o nitrogênio para estimular o surgimento de novas folhas, porque elas estavam paradas, sem crescimento, tá? E isso foi a primeira aplicação em maio. Eu só vim fazer vídeos para vocês de novo em junho, tá? Que a gente já tava no outono. E aí vocês podem ver que o background do vídeo já tem mais plantas florescendo. Isso em outono. E agora nós estamos no inverno. E aí eu quero que vocês olhem aqui. Vou fazer uma contagenzinha rápida aqui só para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 plantas florescendo neste momento e muitas outras já soltando as primeiras folhinhas da haste floral, tá? Então isso para mim é um grande indicativo de que agora é a hora de fertilizar as plantas, tá? Agora é o momento. E por quê?
A floração nas crassuláceas, elas florescem quando elas estão bem, tá? Porque a floração, ela gasta muita energia da planta. A planta não vai florescer se ela estiver querendo economizar energia. Então, se ela tá florescendo, é porque ela tá bem. E ela vai florescer para poder se reproduzir. E a reprodução, ela é um processo que gasta muita energia da planta, tá? Vocês vão ver que tem até espécies de suculentas que nem é bom deixar florescer, porque a planta vai ficar torta ou vai ficar fraca, porque realmente é uma energia muito grande que elas gastam. E elas não vão soltar hastes florais enquanto elas estiverem com o metabolismo reduzido. Tá legal? Isso é todas as suculentas? Não, tá? Eu estou falando aqui das crassuláceas. Por exemplo, se eu fosse falar das Cactaceae, a família dos cactos, eles já têm uma outra psicologia também, tá? Porque os cactos, eles também florescem quando eles sentem que eles vão morrer. Então, quando o cacto sente que ele vai passar por um momento muito difícil, ou que ele sente que é o fim dele, ele vai soltar uma flor, porque a psicologia que ele pensa é o seguinte: já que eu vou morrer, pelo menos eu vou deixar minha descendência. Entendeu? Mas isso é a psicologia das Cactaceae. Nós estamos falando aqui das Crassulaceae. E elas, tá, só vão florescer quando elas estiverem bem, com o metabolismo funcionando. E é um grande indicativo que a gente tem, que é a melhor hora para a gente poder colocar os nutrientes, porque ela vai conseguir absorver tudo que a gente colocar. Se a gente faz a aplicação enquanto as plantas estão dormindo, não é como se a gente fosse forçar ela a acordar. Isso não vai acontecer. Tá? O que vai acontecer é que provavelmente você vai desperdiçar nutrientes, os fertilizantes ou o adubo, porque vai ser a mesma coisa de nada, ela não vai absorver. E ainda você corre o risco, tá, da planta não conseguir lidar com aquele estímulo ali e morrer, queimar ou até mesmo sofrer uma overdose de nutrientes, porque ela realmente não está pronta, tá, para aqueles estímulos. E aí eu vou aproveitar e mostrar umas plantinhas para vocês aqui, que eu já até mostrei em outros vídeos. Mas vejam como que elas estão com folhas novas e desenvolvendo super bem agora. E as folhas antigas da época da dormência, né? Elas não conseguiram se desenvolver. Ficou tanto tempo sem desenvolver que a folha acabou amadurecendo. E aí, quando a planta retomou o crescimento, aquela folha já não teve mais estímulos para crescer. E aí a planta ficou torta. Isso aconteceu com várias espécies aqui, tá? Não são poucas. Várias plantas fizeram isso. Eu detesto, mas não tem como a gente lutar contra a natureza, né? É a própria resposta que elas têm. Mas isso não interfere em nada, as plantas vão soltar novas folhas e a roseta uma hora vai tomar a sua forma perfeita, tá? Bom, a gente sabe que alguns gêneros, por exemplo, aqui os aeônios, né? Eles já vão entrar em dormência também. Hoje eu não cultivo mais aeônio, mas eu já tive uma coleção de aeônio. E os aeônios, no Brasil, o Brasil não é o melhor clima para eles, tá? Eles são plantas que são endêmicas das Ilhas Canárias, que fica lá no norte do Atlântico, né? Perto da Espanha e do Marrocos. Então são plantas que, além delas serem de um clima temperado, são plantas litorâneas, né? Que vão conseguir lidar aí melhor com a umidade relativa do ar. Vocês veem que eles têm pelinhos, né? Eles têm os tricomas nas folhas porque eles bebem a água do ambiente também. Então é totalmente diferente do Brasil, pelo menos aqui em Belo Horizonte, tá? Cultivar eles era muito difícil para mim. Eles passavam a maior parte do ano com o metabolismo reduzido, principalmente aqui na minha estufa, porque aqui é muito quente. E por ser muito quente, eles entravam em dormência. Então, os meus aeônios, praticamente, eles só cresciam no inverno, tá? Durante um ano inteiro, eram 9 meses dormindo e 3 meses desenvolvendo. A gente tem que entender a planta, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela precisa. E muitas vezes, gente, não adianta a gente insistir, tá? Porque a planta, ela tem as próprias... a planta, ela tem... Não adianta a gente insistir, porque a planta, ela tem as próprias necessidades dela, que precisam ser atingidas. Tá legal?
Bom, no próximo vídeo eu vou vir falar sobre o NPK, que mais ou menos está ligado nessa questão também da dormência, porque nessa mesma discussão eu vi algumas pessoas falando sobre NPK e eu vejo que muita gente tem dificuldade. Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, compra um fertilizante ou um adubo e pergunta, posso aplicar nas minhas suculentas? Então, não é assim que funciona, né? Você tem que entender o que é o nutriente, para que ele serve, o que sua planta precisa, para você saber o que é que a sua planta está pedindo. Não é a pessoa que vai te falar se pode aplicar ou se não pode. Então, é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Tá bacana? Então, se você quer um próximo vídeo, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, tá? Se você ficou alguma dúvida aí que eu não sanei nesse vídeo, pode deixar nos comentários aí, porque no próximo eu já vou vir respondendo, tá? As perguntas sobre dormência. E não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. Eu agradeço você por ter ficado aqui até o final comigo. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.